tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje é dia 7 de abril de 2025. Final de tarde por volta de umas 16h30 por aí. Olha só, o sol já está indo embora. E o marzão ainda continua aqui, olha, lindo, lindo, lindo. Vamos ter uma noite magnífica. E acreditem, hoje amanheceu chovendo, mas chovendo muito, não foi pouco não. E aí, chuva é aquela sensação assim de putz, acabou o dia. Não, fica tranquilo que vai virar, e virou, e tá esse final de tarde maravilhoso. O sol se põe aqui atrás, ó. Tá vendo? Maravilhoso. Por falar em maravilhoso, você por um acaso já teve assim na vista uma sensação de que tem uma mancha preta passando assim na sua visão? Ou então de repente você está olhando fixo para um canto assim e tem uma manchinha preta ou aqui, aí você mexe os olhos, ela anda ou anda para a esquerda, ou anda para baixo, ou anda para cima. Então, isso aí é um negócio chamado mosca volante. De repente, quando você sofre um estresse, faz uma força muito grande e começa a surgir essas manchinhas na nossa vista. E ó, nessa animação eu estou tentando mostrar de que forma que essa mosca volante age. Então veja só, você tem uma imagem ao fundo e ela fica aquela mancha pretinha paradinha aqui. De repente você olha para a sua esquerda e ela vai para o lado esquerdo também. Agora, uma coisa interessante, se você fixa a visão num certo objeto, de repente ela começa a se tornar imperceptível. É uma coisa que o próprio cérebro começa a gerenciar isso daí, e aí você acaba percebendo que isso aí passa a não te incomodar mais, passa a fazer parte do seu dia a dia. Uma coisa meio estranha, né? Porque de repente outro dia eu não tinha isso daí, não tinha, e realmente a coisa acontece devido à idade, né? Tem tudo a ver com a idade. E eu me esforcei bastante no exercício, aí de repente quando eu fechei o olho assim e abri, tinha essa mancha pretinha. No meu caso eu tenho duas. E aí eu falei, ué, que negócio estranho, não tinha isso daí, pensei que fosse resolver com colírio, mas não. Você adquiriu isso daí, vai ficar com ele, não tem jeito não. Também não tem jeito de se fazer cirurgia, porque o risco é grande e não compensa fazer uma cirurgia por causa disso daí. Então, se você sentir esse sintoma, pode procurar o seu oftalmologista, ele vai falar para você, mas não tem como se fazer uma cirurgia. Ou melhor, tem, mas o risco é grande, aí não compensa não. É dormir com esse barulho. Afinal de contas, nós todos envelhecemos um pouquinho e essa é uma das consequências. Então, olha só, por um acaso quando você foca a visão num canto assim, em algum canto do seu olho aparece uma manchinha meio transparente, meio escurinha. Por um acaso aparece para você? Se aparecer, isso aí é uma mancha que está no vítreo do olho, que é uma parte de lubrificação. E não tem jeito essa coisa não. No meu caso, aparece na vista direita, aqui no cantinho direito, igual uma formiguinha. E nesse desenho que eu estou pondo aqui, nessa animação que eu estou pondo aqui, é mais ou menos isso, ó. Quando eu desloco a vista para o lado esquerdo, ainda tem a imagem e aparece a formiguinha lá do lado esquerdo. Se eu desloco para o lado direito, ela volta para cá e se acomoda. Para baixo ela desce
para cima ela sobe. Então é justamente o que é chamado de mosca volante. Nem é viável fazer uma cirurgia disso daí. Então tem-se que conviver com esse tipo de coisa. Mas é normal e dá para conviver sem problema nenhum. Não altera em nada não. Fica essa mancha, né? Durante o período que você está focando assim, tá meio despercebido, você vai convivendo com isso aí, ela vai fazer parte da tua vida. Agora, uma coisa interessante é, se você estiver concentrado, tá no computador lá, concentrado, tá vendo uma figura, tá arrumando alguma coisa, o seu cérebro se concentra naquilo que é o principal e acaba, essa mosca volante, ela acaba ficando em segundo plano, porque você está concentrado naquele tipo de ação e aí ela passa a ser imperceptível realmente. Aí, depois, quando você volta ao estado normal e tá tendo uma visão ampla de alguma coisa, aí ela vai sumir. Mas no começo eu me assustei bastante, porque não tinha um negócio, fui fazer um esforço, tava jogando, de repente, a hora que eu parei, vi aquela sombrinha e perguntei para um amigo meu que é oftalmo, ele falou, mas isso aí não tem jeito não, é assim mesmo. Então, é isso daí, mosca volante, você pode ter uma delas ou vai ter uma e vai ser uma coisa normal, não tem remédio não, tá? Não vai comer 1000 cenouras aí que ela não vai adiantar nada também não. Então é simplesmente conviver com esse tipo de coisa. Falou?